Olá, então, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Na aula passada, nós falamos sobre o período regencial. O período regencial que teve início com a abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho, e nesse momento o Brasil passou a ser governado por regentes devido à menor idade, né, de Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos nesse período. Nós também falamos que esse período da história brasileira foi um período bastante conturbado. Havia disputas políticas entre grupos opositores, os federalistas e os centralistas, chamados também de progressistas e regressistas. Tivemos também um período onde foi aprovado, no ano de 1834, o Ato Adicional, que foi chamado ou considerado a primeira experiência republicana no Brasil, porque nós tivemos eleições diretas, né, pela primeira vez, aí, então isso acabou dando também ali uma autonomia para os estados, né, devido o padre Diogo Feijó ser o regente único, né, o regente único, né, então ele, como ele era um liberal, um federalista, acabou dando aí muita autonomia para os estados. Então vamos entender um pouco do que foi esse Brasil a partir dos anos de 1834, com a aprovação do Ato Adicional. A grande marca desse período regencial foram as revoltas provinciais, que aconteceram em diversos locais do país. Essas revoltas envolviam insatisfações políticas, como os rumos que o país tomava, além das disputas políticas locais, satisfação popular com a pobreza, desigualdade, etc. O período regencial no Brasil foi um período onde ocorreram diversas revoltas, e algumas com caráter separatista. Se olharmos para a América espanhola, né, a nossa vizinha aqui, várias províncias, né, ela se fragmentou em vários países, em várias repúblicas, enquanto o Brasil permanecera, né, intacto, né, com seu território desde o início aí, vamos dizer, a partir do Tratado de Tordesilhas, o Brasil só ampliou o seu território, só perdeu, né, a única derrota foi a província cisplatina, que já havia sido anexada tardiamente, já ali no período de Dom João VI, né, mas eles acabaram conseguindo sua independência. Tirando isso, o território brasileiro só aumentou, né, a partir do Tratado de Tordesilhas, depois do Tratado de Madrid, mas esse período da regência, esse território brasileiro, essa unidade territorial brasileira estava realmente em xeque. Isso por quê? Nós tivemos, por exemplo, a cabanagem, que foi uma rebelião que ocorreu no Grão-Pará entre os anos de 1835 e 1840, em razão da insatisfação popular com a pobreza, desigualdade e disputas políticas locais. Nós tivemos também de forma separatista, né, dizendo aqui, a revolta dos farrapos ou farroupilhas, né, que foi uma revolta motivada pela insatisfação da elite local com o governo por questões políticas e econômicas, estendeu-se do ano de 1835 a 1845, ou seja, a farroupilha dessas revoltas foi a que mais teve êxito, né? Eles conseguiram se separar do Brasil por 10 anos, ultrapassou o período regencial, chegando no segundo reinado, aí já envolve, né, uma questão econômica, o charque, né, o imposto sobre o charque de fora, sabe, sendo mais valorizado, né, do que o charque interno, que no Rio Grande do Sul, né, os grandes estancieiros gaúchos. Não concordando com essa situação, não vendo solução para isso, decidiram se separar, ok? A partir de 1845 foi restaurado e novamente aí colocado, reintegrado, né, melhor dizendo, dentro do território brasileiro, ok? Embora hoje ainda haja algumas discussões, né, do Sul ter se separar, mas isso aí já é uma outra questão. Outra revolta de caráter separatista foi a Sabinada, que ocorreu na Bahia, tá? E também desejava implantar uma república. Todo esse cenário, né, pessoal, de instabilidade política, crise econômica,
ainda não havia um sentimento, né, nacional, brasileiro, eu sou brasileiro e tal. E nesse momento, né, a saída que essas regiões que se sentiam desamparadas encontraram era conseguir sua autonomia, a sua independência e proclamar, então, uma república. Nós tivemos também, né, uma revolta de um caráter não separatista, né, foi mais uma rebelião dos escravos, aconteceu também em Salvador, que foi a revolta dos malês, né, que escravos muçulmanos que lutaram ali devido às suas condições no qual estavam passando, né, a questão da exploração sobre né, o escravo, a situação de pobreza, enfim, todo aquele momento, vamos dizer assim, né, se estava ruim para para os livres, né, imagina só para os escravos, castigos físicos, má alimentação, exaustivas horas de trabalho, né? Então era esse aí o contexto da revolta dos malês, ok? Então outra revolta de caráter local, né, foi a Balaiada, que ocorreu no Maranhão entre 1888 e 1841, e foi resultado de disputas políticas ali locais, ok? Diante desse cenário de revoltas, rebeliões, movimentos separatistas, revoltas locais, os conservadores começaram a botar a culpa na política liberal do ato adicional de 1834, do padre Diogo Feijó, que dava tanta liberdade, tanta autonomia, né? O país não estava sem ordem, sem controle. O padre Feijó, enfraquecendo-se, né, politicamente ali, perda de suas bases políticas, acabou renunciando. E em seu lugar foi eleito Pedro Araújo Lima. A partir daí, nós tivemos o que foi chamado, né, do regresso conservador. Lembrem-se, nós tínhamos uma divergência entre aqueles que queriam federalismo e mais autonomia para os estados e aqueles que eram a favor de um governo mais centralista. Estes, né, os regressistas, os centralistas, agora estão no poder e, dessa forma, eles criam, né, a lei interpretativa do ato adicional e que acaba ali, né, tirando parte da autonomia político-administrativa dos estados, ok? Das províncias aí nesse momento, ok? Nesse contexto, há uma, vamos dizer assim, uma junção, né, das ideias entre aqueles que eram federalistas e aqueles que eram centralistas, e esses grupos, né, agora são definidos como liberais e conservadores, que vão disputar, né, o jogo político aí, já no final do período regencial e por todo o período do Segundo Reinado. Então, aqueles que eram progressistas vão ser chamados liberais, aqueles que eram regressistas, centralistas, vão ser chamados de conservadores, ok? Em meio a essas revoltas, né, e esse contexto político conturbado, os liberais que agora estavam fora do jogo político, estavam de fora, eram oposição, começaram a levantar a seguinte questão: o problema do Brasil, o problema da crise política, é porque nós não temos imperador. Se tivéssemos imperador, o Brasil estaria com sua estabilidade garantida, unidade territorial garantida. Então a questão é essa: nós não temos imperador. E alguém vai dizer, pois é, mas o Dom Pedro, né, o Pedro II, que seria o Pedro II, né, ainda não tem a maioridade, ele ainda é uma criança, né, ele tem 14 anos apenas. Mas aí que começa a ter uma campanha em prol da antecipação, né, da maioridade de Dom Pedro II, isso ganha cada vez mais força, e em 1840, Dom Pedro II, né, nomeado Dom Pedro II, e chega o fim do período regencial e começa o segundo reinado do Brasil, que vai do ano de 1840
até 1889, com o início da República no Brasil. Por hoje é só.